Olha, parece que a diretoria do Santos resolveu agregar gente inteligente ao clube. Falcão, Odair Hellmann e olha, surpreendentemente, o Messias tem um nível intelectual acima da média. Mas isso aí resolve alguma coisa dentro do campo? Alguém pode perguntar. E eu vou responder. Talvez não resolva, mas ajuda muito. Esse é o tema a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com este tema. Em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda demais o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, para quem está chegando agora, talvez não conheça uma opinião que eu já emiti aqui no canal, mas para quem já está aqui há algum tempo sabe que em algum momento destes últimos vídeos recentes eu lembrei o fato de que o Santos, além de contratar jogadores com valências técnicas, né, habilidade, visão de jogo, capacidade de marcação e tal, o Santos precisava começar a contratar jogadores que não fossem problemáticos em termos de grupo, que tivessem um espírito vencedor, um espírito de liderança. Acho que isso faz muita falta, faz até na seleção brasileira, no Santos não é diferente. E gente que tivesse, começar a prospectar, né, gente de um nível intelectual, cultural um pouquinho mais elevado, né? Claro que não dá para você montar um time de 11 poetas, né? Tem como fazer isso, filósofos no time do Santos, não dá, né? Mas se você começar a agregar jogadores que, se você fizer um teste de QI, ele der um resultado melhorzinho, né? O cara pegar um ábaco, muitos não sabem o que é isso, e o cara, ao invés de fazer lá uma conta, ele ficar balançando e tal, jogar longe, aí você já percebe que o sujeito, né? O que é isso, né? Enfim, eu acho que é importante você ter gente inteligente no grupo, jogadores. Sabe por quê? Eu percebo muitas vezes que o treinador, e eu já vi isso em. Pô, outro dia eu vi um vídeo do Barbieri, né? Tô citando ele de novo, né? E o cara dando explicação para os jogadores lá do Bragantino de como é que os caras tinham que mover o corpo para dar um passe, entendeu? Essa questão cognitiva, ela é bastante complicada, porque se o treinador pede uma planificação tática para o jogador, ele prepara uma planificação tática e pede para o jogador cumprir aquilo. Por exemplo, se o cara tiver déficit de atenção, se ele for realmente burrinho, ele não vai conseguir fazer aquilo. Por mais que você treine e repita, o cara vai chegar na hora do jogo, ele não vai fazer. Então eu acho legal ter um cara como o Messias, que a gente assistiu a coletiva dele, e ele, por exemplo, falou assim: eu uso a número 24, camisa 24. Por quê? Apesar do preconceito que existe no Brasil, porque é um número ligado aí, né? O pessoal fala e tal. É a camisa do Kobe Bryant, que eu li os livros do Kobe Bryant, da história dele e tal, e era fã do Kobe Bryant, né? Que infelizmente morreu em 2020, é uma grande referência do basquete, do esporte, né? Então você vê, o cara lê livro, já é diferente, né? Se perguntar para alguns, o que o cara faz? Fica no TikTok, no Zap Zap, e fica aí jogando videogame. O cara nunca lê um livro na vida, né? O máximo que o cara lê talvez seja aquele que o líder religioso dele tenha mandado. Então, assim, claro que pode ler o livro religioso, claro que pode jogar videogame. Eu também jogo, né? Apesar de não parecer, vocês viram os vídeos da Copa, né? Pode entrar no Zap Zap, ver um meme e tal, legal, mas você ir além disso é importante, né?
E até ele foi perguntado na coletiva, o Messias, se ele achava que poderia ser um líder e tal. Ele falou, olha, vê a resposta do cara, que diferença. Ele falou assim, olha, eu não posso chegar me impondo como líder. Preciso conquistar isso, né? Até porque aqui há outros jogadores antes de mim. Então, assim, você vê ele falando da questão da camisa 24, falando de ser um consumidor de livros, né? Que ele gosta em casa de tocar um instrumento musical e tal, mas que quando ele tem um tempo ele gosta de ler livros. Eu acho que o Santos me surpreendeu positivamente com esse jogador. O Falcão estava do lado, que é um outro cara com nível cultural acima da média para o futebol, né? E o Falcão dizendo que já tinha, ainda quando treinador, tentado levar o Messias e tal. Alguém vai dizer assim, pô, mas ele tem 28 anos, por que até agora não emplacou na carreira? Estava lá no Ceará que caiu, isso também foi tema na coletiva. Aliás, tem a coletiva completa na Santos TV. E tem uma matéria que eu fiz para a TV lá que está enxugada, reduzida com alguns desses temas, no meu canal alternativo, e está na comunidade aqui também do Canal 10. Então, é o que eu disse, o jogador, quando ele tem um nível de inteligência maior, ele, por exemplo, ele lida com o adversário, com o árbitro de outra forma, né? Ele entende a parte tática, ele entende o contexto do clube, tipo, vou ser substituído, vou ficar na reserva e tal, não vai ficar com palhaçada, né, de bater boca com o treinador e tal. Então, assim, repito o que eu disse agora há pouco, não dá para ter um time com 11 poetas e 11 filósofos. Mas já agrega, né? Você ter um jogador de um nível intelectual desse um pouco mais elevado. Eu gosto. Tem gente que acha que isso não é importante. Vai falar assim, mas fulano de tal era um craque e com as entrevistas dele só falava bobagem. Pois é, mas o futebol hoje, como a gente já citou aqui recentemente, até por conta da Copa do Mundo, ele hoje exige um nível mental tão grande, questão até fisiológica, né? Você precisa exercitar os neurônios, né? Que nem quando a pessoa vai ficando velha, mais velha, o cara fala assim, o teu cérebro tem que ficar ativo. Aí manda o velho lá jogar dominó, jogar carta, né? Para que ele não tenha um problema maior. Hoje tem até os próprios games têm essa função, né? Já há estudos que mostram que os games têm um impacto super positivo no aspecto neurológico nas pessoas que vão envelhecendo. Fazer palavra cruzada para não esquecer as coisas e tal. E a mesma coisa no futebol, né? Se você exercita o cérebro e não apenas o corpo, você vai ter uma resposta dentro de campo mais positiva. Penso eu, sem ser neurologista, sem ser psicólogo nem nada. Uma sensação que eu tenho, até por entrevistar profissionais dessas áreas, de que é importante você ter esse lado também voltado para o conhecimento. E é importante que se diga também, porque o Rafinha, que jogou a Copa do Mundo agora, aliás, o Neymar já falou isso uma vez, que ele não gostava de ver jogo de futebol. Neymar não gostava. E o Rafinha falou, não, eu já conheço todos, não vou assistir a final da Copa. Cara, o cara é jogador de futebol, ele vive disso, né? Ele não se preocupou em vivenciar a experiência do evento decisão, de sentir aquele clima. Será que para ele bastava ver, né, de ter o coração disparado como espectador e não como torcedor, aquela coisa, aquela tensão, aquele frisson? Será que o Rafinha não percebeu que aquilo poderia trazer algo para a experiência de vida dele esportiva? Será que não assistir jogos de outros times não traz a ele conhecimento sobre adversários, sobre goleiro? Não, mas o professor depois entrega tudo mastigado e tal, né? Jogador que não assiste futebol, que não vê adversários, que não tenta copiar comportamentos e jogadas. Pô, outro dia eu vi o cara fazer isso, vou tentar fazer igual. Então mostra uma falta de comprometimento até com a profissão, né? Por exemplo, eu como jornalista, tenho um canal no YouTube. Eu vejo muita gente, vejo sim. Outros companheiros que fazem, que tem canais no YouTube que falam do Santos, que falam de jornalismo, de futebol, jornalismo em geral. Leio os jornais, leio as revistas, ouço programas de rádio como o que eu apresento, vejo matérias de TV das mais variadas emissoras para me inspirar, né? Para buscar conhecimento, né? A gente aprende a vida inteira. O dia que você para de aprender é o dia que você morre.
né? Enquanto você está vivo, você sempre aprende alguma coisa, a não ser que você seja extremamente arrogante a ponto de achar que não tem mais nada a aprender. Então, você vê, a diferença entre um cara que jogou a Copa do Mundo, tal de Rafinha, não jogou nada, né? E que falava, nem vi a final porque não me interessava, e um rapaz como o Messias, que bastante humilde, bastante centrado, com uma carreira na qual ele chega neste momento ao auge, jogar no Santos Futebol Clube, né? Com todo respeito, não é o Ceará, não é o América, e a chance da vida dele, né? Então, eu desejo a ele boa sorte, como desejo a todos que chegam ao Santos, mas fiquei extremamente satisfeito, né? Alguém pode dizer assim, poxa, mas quando o Lisca deu aquela entrevista lá, muita gente ficou, né, também empolgado e tal. Mas há uma diferença, o Lisca aquela garganta, né? Ele passava uma confiança que aí depois com o tempo a gente percebeu que era um jogo de cena. O Messias não. Você percebe que ele é um cara tranquilo, que ele não está falando aquilo para impressionar, que é ele mesmo. Falando sobre a camisa 24, sobre o Kobe Bryant, sobre ler livros, que não é algo muito comum da gente acompanhar no futebol. Aliás, se você perguntar para algumas figuras proeminentes aí da história e da sociedade brasileira, outro dia eu vi aí uma figura conhecidíssima, né, que tem fãs no Brasil inteiro. O sujeito perguntou ele numa entrevista: você gosta qual foi o último livro que você leu? Que tipo de livro você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler biografias. Qual foi o último que você leu? Ah, não lembro, não lembro. Vai vendo, né? Então, é assim. Eu queria aqui dar uma abordagem diferente a este vídeo, porque afinal de contas vocês já devem ter visto a coletiva, outras interpretações a respeito do que disse o Messias, e eu quis trazer essa visão sobre o que o jogador disse. Mais importante do que ele falar, olha, brigo por uma posição, chego, tem aqui companheiros muito qualificados e tal, contar um pouquinho da história dele, a força dele no jogo aéreo, foi falado lá em termos de estatísticas. Me chamou a atenção especialmente por isso que eu coloquei na matéria da TV. Tem lá citação ao Kobe Bryant, tem lá citação aos livros, né? E conquistar o torcedor que vê ele com um pouco assim, né, de pé atrás, e por conta da queda lá do Ceará. Aliás, o Falcão acabou fazendo uma intervenção na coletiva quando ele foi perguntado, disse assim, caiu o Ceará inteiro, não quer dizer que o Messias e o Mendonça que são culpados do Ceará ter caído. Então é isso. Gostei da coletiva, espero em campo uma boa resposta aí do Messias. Não sei se ele vai ser titular, não sei se ele vai ser reserva, mas de toda forma me deixou uma impressão bastante interessante o jogador que veio aí do futebol do Ceará, né, da equipe do Ceará lá do futebol cearense, tá certo? Então é isso. Vamos aguardar porque vai ter mais coletiva, né, nesta quinta, né? Esta quarta vai ser o Mendonça, pelo jeito. Mas eu recebi aqui, mas não tenho como ver o WhatsApp, mas é isso aí. E a gente vai trazendo mais informações e mais análises e opiniões aqui para você, enquanto não se definem nomes de contratações, né? Aliás, o torcedor está começando a entrar naquela fase de ficar oriçado, porque o Claudinho vai custar uma fortuna, mas vai para o Palmeiras, não sei quantos milhões de euros comprar, né? O Santos não tem condição de pagar milhões de euros pelo Claudinho. O Corinthians aí tentando o Felipe Coutinho, aí os caras já ficam, não sei o que, como é que vai fazer o Santos, quem que vai contratar. Tem uns gringos aí que o pessoal especula muito. Vamos aguardar. Eu acho que em algum momento, depois de uma análise mais profunda, como eu disse na live desta segunda-feira, o Odair Hellmann vai dizer, olha, presidente Rueda, preciso deste ou daquele. E enquanto isso ele vai observando os meninos e os jogadores que ele tem à disposição e os atletas que chegaram, tá certo? Então é isso, meus caros. Falei aqui da chegada do Messias e desta boa impressão que ele deixou na coletiva, tá certo? Em nome também de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe.
agora também Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.